junto ao coração do meu Jesus. Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus estejam com todos vocês e que alegria, que bênção é hoje essa data tão especial para nós, para toda a Igreja Católica, o dia que comemoramos, festejamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, esse momento tão especial, preparado pelo Sagrado Coração de Jesus para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos a se unir conosco e a festejarmos juntos, celebrarmos juntos esse dia. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Olá, irmãos, que bênção estarmos aqui nesse dia de solenidade ao Sagrado Coração de Jesus. Que todos sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que somos todos acolhidos com esse Sagrado Coração de Jesus, esse amor que Jesus nos acolhe em seu coração. E hoje também teremos a participação do Padre Delton. Será um dia de muita festa, de muita alegria. Que todos sejam bem-vindos. Amém. Graças a Deus estamos juntos! E viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva! Não é isso? Estamos na festa do Sagrado Coração do Senhor e Amém. Queremos hoje, com o coração agradecido, bendizer a Deus. Essa novena foi maravilhosa. Amém. Quantos testemunhos, Sim. quanta oração, Quantos quanto aprendizado. Amém. É verdade. Eu quero desde já, no começo desse momento, pedir a você que está acompanhando essa transmissão, esse vídeo, que deixe o seu comentário. Mesmo que você não... Se você não gostou, coloca também que não gostou, não faz mal não. Mas se você gostou, coloca lá o gostou e o comentário e compartilhe, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a milhares de pessoas e assim somos multiplicadores da única graça de Deus que é capaz de transformar os corações. Vamos iniciar então, invocando a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, vamos lá? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Amém. Então, Padre, hoje é um dia de solenidade com toda a nossa Igreja Católica. Que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa festividade, essa solenidade, sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus. O senhor pudesse falar para nós um pouco nesse dia de festa. Bendito seja Deus, Yumi, eu agradeço pela oportunidade desde ontem, quando nós rezamos o último dia da novena, meu coração se enche de alegria de poder falar do coração do Senhor no dia de hoje. Porque não é porque nós queremos. Foi Ele mesmo quem pediu isso. Quando ele, no século XVII, aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, naquela capela da cidade de Parlemonial, na França, e ele pede literalmente a Santa Margarida Maria Alacoque uma festa ao seu Sagrado Coração. E ele, inclusive, Nosso Senhor diz até quando.
ele fala que é exatamente depois da festa do preciosíssimo corpo e sangue do Senhor. Então, depois de Corpus Christi, se celebra na segunda sexta-feira depois de Corpus Christi, se celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus. Interessante, Nosso Senhor pede isso para uma freira francesa, em pleno século XVII, e acredita que ela encontrará os meios para isso. Ela fala com o seu diretor espiritual, o padre Cláudio de la Colombière, que era jesuíta. Os jesuítas, da mesma ordem do Papa Francisco, de saudosa memória, os jesuítas fazem os 3 votos e um 4º voto. Então, pobreza, castidade e obediência, e um 4º voto, a obediência, fidelidade ao Santo Padre. Então, naquela época, os jesuítas tinham um acesso ainda maior ao Sumo Pontífice, ao Papa. E então é Padre Cláudio que faz chegar ao Papa as revelações de Santa Margarida. Na época não era santa, claro, né? Mas ele consegue fazer o Papa entender aquela dimensão toda, e o Papa permite que a primeira festa do Sagrado Coração de Jesus acontecesse ali em Parlemonial, por causa do ambiente das aparições. Depois é o Papa Pio IX que transforma a festa do Sagrado Coração de Jesus como algo para a Igreja Universal. Então, no mundo inteiro, a festa do Sagrado Coração de Jesus passa a ser celebrada na segunda sexta-feira depois de Corpus Christi. E é o que celebramos hoje. A mensagem do Sagrado Coração de Jesus, acima de tudo, ela parte da Bíblia. A espiritualidade, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é algo que nasce da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento coincidem em falar sobre isso. Claro que depois vários místicos da Igreja recebem esta revelação. Nós podemos lembrar, eu citei ontem a Santa Gertrudes, na Alemanha, que tem a visão do Sagrado Coração de Jesus glorioso, um coração de Jesus com a coroa, ele é o rei glorioso, é o sedutor. A história de Santa Gertrudes, um dia eu conto para vocês com detalhes. É muito interessante. Ela se deixa seduzir por Jesus Rei, que revela o seu coração glorioso. Cerca de 300 anos depois, Nosso Senhor aparece de novo para uma outra religiosa, essa que eu falei agora há pouco, a Margarida Maria Alacoque. Ele já não aparece com aquela visão de rei, de nobreza, ele aparece sofredor. E fala, eis o coração que tanto amou o ser humano, e dele só recebe rejeição, injúria. E Margarida decide, então, realizar na sua própria vida um ato de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. E é nessa revelação que ele pede a festa do Sagrado Coração, hoje, e é nestas revelações, nesse período de revelação a Santa Margarida, que ele faz várias promessas. Não faz apenas 12, como vou falar daqui a pouco. Ele faz várias promessas. Só que depois, claro, a Igreja resume todas as promessas em 12 para facilitar. Não é? Tanto é verdade que quando, no século XIX, Nosso Senhor aparece para Santa Faustina Kowalska, ele também faz promessas. Quando pegamos as obras completas de Santa Margarida Alacoque e o Diário de Santa Faustina, se a gente for comparar os 2 livros, vamos encontrar várias promessas que se parecem, que se assemelham. Mas, na verdade, não é nada de novo. Tudo que o Senhor fala está em conformidade com a Sagrada Escritura, a revelação plena, porque seja os escritos de Santa Margarida, seja o Diário de Santa Faustina, são revelações particulares. A Igreja ensina que o católico deve se apegar à revelação plena. As revelações particulares, cada um crê se quiser. Não é pecado duvidar do Diário de Santa Faustina, não é pecado duvidar das revelações de Santa Margarida Maria Alacoque, mas é uma heresia, ou até mesmo um motivo de sair da igreja se você não acreditar na Bíblia. A Bíblia contém a base elementar, essencial
das promessas que encontramos nos relatos da aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, século XVII, e da aparição a Jesus a Santa Faustina Kowalska, século XIX, na Polônia. Então, essas promessas estão condensadas aí. Cada aparição tem uma expressão gráfica, né? Por exemplo, aí no fundo da imagem do Roberto e da Yumi, vocês estão vendo a imagem que nós, como comunidade de Coração Fiel, escolhemos por conseguir resumir a maior parte dos elementos que ao longo da história fomos identificando nas aparições do coração de Jesus. Mas são várias, né? Tem aqui comigo, eu peguei essa aqui por acaso, que foi muito usada no Brasil também tempos atrás, mas todas as imagens têm alguns elementos que se repetem. O elemento número 1 é sempre o coração que está para fora do peito. O elemento número 2 são as chagas que apresentam o Senhor. O elemento número 3, as vestes do Senhor, que são sempre vestes sacerdotais. Ele é o sumo sacerdote, aquele que veio para fazer ponte entre o ser humano e Deus, nosso Pai. Então, a imagem, nós sabemos que a Igreja Católica testemunha disso, nós não adoramos imagem, mas a imagem reflete, ajuda. Se olhamos para uma imagem dessa e achamos bonito, imagina quando encontrarmos o Senhor face a face. Que maravilha será, não é? E na aparição a Santa Faustina, Nosso Senhor pede que haja uma honra especial à imagem da Divina Misericórdia. Assim como na aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, ele fala que todas as casas que tiverem exposta a imagem do Sagrado Coração serão abençoadas. Então tem uma relação, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E enquanto homem, nós precisamos de coisas materiais. Nós precisamos de algo concreto para palpar. Nós não vivemos só de ar, né? Basta pensar que o ser humano todo dia tem que comer alguma coisa, tem que ter alguma coisa na mesa. E geralmente quando você olha para um prato especial e ele está bonito, e aqui a cultura asiática é mestra nisso, né? Os pratos asiáticos têm sempre uma beleza, tal. Você olha para aquilo, é até bonito, né? Tal. Mesmo que a pessoa não goste muito, já come com os olhos, né? Porque os sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, eles estão relacionados à experiência espiritual. São Tomás de Aquino fala que a experiência interior passa pela experiência exterior. E é por isso que Nosso Senhor, tanto para Margarida Alacoque quanto para Santa Faustina, pede a questão da imagem. Então a imagem ela é importante. E ao longo da história da Igreja, por exemplo, na época das grandes perseguições na Europa, todos aqueles que tinham o emblema do Sagrado Coração de Jesus eram identificados como cristãos. Basta pensar até mesmo na perseguição que aconteceu no México, quando, na época dos cristeiros, quem puder depois assista o filme Cristiada, um filme maravilhoso que trata sobre esse assunto, um dos elementos identificativos dos cristãos é exatamente o brasão, o símbolo, né, o escudo, chamava-se o escudo do Sagrado Coração de Jesus. E o lema, o grito de guerra dos cristeiros era Viva Cristo Rei. Quando fala Cristo Rei, se referia ao Sagrado Coração de Jesus. Não era só o Cristo Rei. Tanto que a festa de Cristo Rei, na conclusão do ano litúrgico na Igreja Católica, é a festa do Sagrado Coração de Jesus, Rei do Universo. A mesma imagem que Santa Gertrudes viu no século XIII na Alemanha. Então está tudo relacionado. É importante saber isso para a gente entender o porquê Nosso Senhor nos pede isso, né? Naquela aparição a Margarida Alacoque, nós conseguimos elencar 12 promessas. A primeira promessa que o Senhor faz ali, a ordem muda dependendo digamos, de onde você tira a leitura, de onde você interpreta, mas o sentido é o mesmo. A ordem não leva muito em consideração, né? Então, a primeira promessa: minha bênção
permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Daí surgiu a tradição de fazer a entronização ao Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, nossa comunidade Coração Fiel tem essa prática. Nos anos que nós fizemos missão no Japão, tivemos esse costume de, em cada casa que íamos, fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus. E aí, igual a essa imagem que está aí na casa do Roberto da Jung. Né? Da mesma forma, chegamos lá, fazemos a oração e ela é entronizada. Por quê? Porque ele prometeu: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Segunda promessa: darei às almas dedicadas ao meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Quer dizer, cada um tem a sua missão específica, eu como padre, você como casado, quem é leigo, quem é um trabalhador, quem é político, quem é policial, seja qual for o seu estado de vida. Ai de nós sem a graça de Deus. E ele promete àqueles que são devotos ao coração de Jesus a graça necessária para aquele estado, para não chegar ao final da nossa vida tendo de pedir perdão pelas coisas que nós não conseguimos honrar naquilo que nós prometemos honrar. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. É interessante observar que os verdadeiros devotos do Sagrado Coração de Jesus, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de tempestade espiritual, mesmo em situações tremendas, terríveis, conseguem conservar serenidade de alma. Porque quando olhamos para a imagem do coração do Senhor, a gente aprende muita coisa, e é até uma oportunidade de cura emocional, psicológica, isso. Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quem é devoto, quem vive a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, encontra nessa vivência, nessa experiência de fé, sustento nas situações mais difíceis da vida. Quinta promessa: serei refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Aqui encontramos, digamos, essa pequena porta que se abre para o mistério da divina misericórdia, a confissão, a conversão, a contrição perfeita do coração, para viver na graça de Deus. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Quer dizer, nas atividades, a pessoa que está no seu compromisso profissional, é importante isso, e recorrer ao coração do Senhor para ajudá-lo a viver com dignidade, com honradez, sua profissão, seu trabalho. É empresário, é médico, é na construção civil, seja lá o que for, a sua missão, seu empreendimento, sua iniciativa. Você abriu um restaurante, você abriu, não sei, um consultório clínico, aquele empreendimento receberá a proteção de Deus desde que você esteja unido, vivendo verdadeiramente a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração a fonte inesgotável de misericórdia. Bonito ver isso. Nosso Senhor, lá na cruz, né, no último momento, derradeiro momento, não deixou de fazer amigos. E o último amigo que ele fez na cruz foi com um ladrão. Então, se um ladrão, na última hora, ainda teve chance de entrar no coração de Jesus, nós também podemos. Nosso Senhor falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, todo pecador encontrará a fonte inesgotável de misericórdia. Oitava promessa: as almas tíbias, quer dizer, mornas, tornar-se-ão fervorosas. Quem vive radicalmente essa espiritualidade necessariamente subirá de grau em grau na sua intimidade com Deus. Nona promessa:
As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Basta pensar os grandes santos. A maioria dos grandes santos da história da igreja eram devotos do Sagrado Coração de Jesus. O dia que eu fui visitar a casa natal de São João Paulo II, entendi tudo. Porque ali no quarto onde ele nasceu, né, nosso João Paulo II, São João Paulo II, foi o parto, a parteira foi lá, Dona Emília, mãe de João Paulo II, deu à luz ali. Então no quartinho ali, na beira perto do berço, tinha na parede um santinho. Adivinha qual? O Sagrado Coração de Jesus. Então tá aí. As almas fervorosas subirão a uma perfeição. 10ª promessa. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu já fui em vários lugares do mundo. Deus me deu a graça, pelo chamado dele, de pisar. Meus pés já pisaram mais de 30 países. E onde eu vou para falar do Espírito Santo, falar de Deus, falar do coração de Jesus, eu vejo coisas extraordinárias acontecerem em pessoas que talvez nunca teriam tido aquela experiência. Conversões assim extraordinárias. Então, eu sou de que essa promessa aos sacerdotes, ela é real. 11ª promessa. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes escritos indelevelmente no meu coração. Eu tenho desejo, esse é um tipo de promessa que a gente só vai poder comprovar quando chegar lá, né? Eu espero chegar e quero que você chegue comigo. Imagina chegar lá, olhar no coração do Senhor e ver o seu nome escrito com letras douradas no coração dele, né? Porque você se dedicou a levar essa devoção onde quer que você for, onde quer que a gente vá. Eu tento fazer isso na minha vida, porque eu acredito muito nessa 11ª promessa. E a 12ª, todas as pessoas que comungarem primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e salvação eterna. Por que 9 meses? Porque lembra uma gestação. Assim como são 9 meses para uma criança estar madura para vir a este mundo, então, a pessoa que faz esses 9 meses, toda a primeira sexta, confessar e comungar, honrando o Sagrado Coração de Jesus, terá a graça da perseverança final e da salvação eterna. É claro, quando fala 9 meses, quer dizer que é a vida toda. Porque a gente só termina o nosso processo de conversão 15 minutos depois da nossa missa de 7º dia. Então, você morreu, vai rezar a missa 7º dia pela sua alma. 15 minutos depois dessa missa é que você terminou o seu processo. Então, a vida inteira tem que trabalhar o processo de conversão. Então, fala 9 meses porque é uma maneira de educar, é uma pedagogia do Senhor para nos educar para esse processo de conversão contínuo, diário, que todos nós precisamos ter. Essas promessas, elas nos introduzem neste mistério da festa que celebramos hoje, a festa do Sagrado Coração. Um grande convite para sermos cada vez mais íntimos. Intimidade diz respeito à dedicação. Só pode ser íntimo de verdade quem se dedica. Quem vem de vez em quando não vai ser íntimo. Fulano é meu íntimo, frequenta a minha casa, mas vem uma vez a cada 5 anos, não é íntimo. Mas aquela pessoa que tem aquela proximidade, que está sempre ali, é uma pessoa que está dedicada. Dedicado também significa consagrado. E é por isso que hoje, nesta festa do Sagrado Coração de Jesus, nós queremos renovar nossa consagração ao coração dele. E a consagração significa dedicação. Na nossa comunidade de Coração Fiel, nós temos os missionários da comunidade de vida e comunidade de aliança, que são consagrados a Deus por meio do carisma Coração Fiel. Os fiéis oblatos, assim como o Roberto e a Yumi, e outros que estão em outros países, não só no Brasil, mas também na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, em Portugal, né, eles também fazem essa oferta do Senhor ao Senhor, pelo menos durante um ano.
Não é uma consagração, como fazem os de vida de aliança, mas é uma oferta, uma dedicação ao Senhor durante um ano. Cada um dentro das suas possibilidades. Como eu falei desses países, Portugal também foi o país, o caçulinha da lista é Portugal, onde temos aí os oblatos que estão se ofertando ao Senhor durante um ano, dedicando-se a Ele, pela devoção à primeira sexta-feira do mês, claro, mas levando para casa a imagem do coração de Jesus e rezando conosco como família. Somos uma família espiritual que se une buscando caminhar na intimidade com o Senhor. Então, eu quero hoje também fazer este apelo, esse convite, esse desafio a você. Por que não também dedicar um ano da sua vida ao coração de Jesus? Amém. Se você está no Japão, quem sabe teremos a chance de renovar a oblação aí, logo, logo. Se você está em outros países, aqui em Portugal, onde eu estou agora, nós vamos fazer a renovação da oblação no final de outubro. Vai ter um retiro e a oblação aqui. No Brasil, nós fazemos isso geralmente no começo do ano. Né? E, inclusive, este ano, 2025, tivemos a graça de fazer a oblação em Goiás, em Rialma, a oblação em Goiânia, e até a oblação de sacerdotes. Tivemos os primeiros sacerdotes que fizeram a sua oblação, dedicando um ano da vida ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o convite está feito. Também a você que está participando. Sim, Roberto, pode falar. E o senhor falando, né, desses novos oblatos, né, até de padres, né, sacerdotes, e também achei muito interessante quando a missionária Eliane falou da oblação dessas duas crianças, das primeiras crianças. Sim. Algo assim incrível. Na verdade, não foram as primeiras crianças, não, viu? Tem várias crianças. Na Inglaterra tem 3. As 3 Marias. Chegar aqui, florir aqui no Japão também, padre. Na Inglaterra temos as 3 Marias que fizeram a oblação, e aí em Rialma, as 2 crianças que disseram, não, nós queremos, inclusive, uma delas disse, a minha oblação, eu quero oferecer minha vida ao coração de Jesus, e sempre que tiver a Missa da Misericórdia aqui no quintal do meu Senhor, na comunidade Coração Fiel, eu quero servir como coroinha. Então, veja, Nosso Senhor acolhe com alegria essa oferta, né? E não é complicado. Gente, é muito mais complicado andar no pecado. Sim. Quem vive no pecado tem que sofrer 4 vezes mais, tem que pensar, quem vive no pecado tem que mentir, tem que inventar história, um monte de coisa. Quem vive na graça é muito mais fácil. É muito mais fácil na graça de Deus. Só que aí o inimigo de Deus tenta nos confundir, não é? Por isso que o convite de hoje é tão oportuno. Dê um ano da sua vida ao Sagrado Coração de Jesus. E se você quiser saber mais sobre isso, está no Japão? Procura o Roberto Ayumi, está aqui em Portugal, depois procura no nosso portal coraçãofiel.com.br, os contatos, onde quer que você esteja, para saber como viver isso, né? E, claro, em comunhão conosco. Padre, eu posso fazer isso sem estar ligado a Coração Fiel? Pode, porque a Coração Fiel não é o único lugar que você pode consagrar o coração de Jesus, não. É apenas uma opção. O coração do Senhor é grande, gente. Tem várias iniciativas na igreja. A igreja é maior do que nós. Eu estou aqui apresentando apenas uma possibilidade de acompanhamento e de ajuda para você viver a sua comunhão com o coração do Senhor. Antes de pedir que Roberto e Ayumi rezem a consagração, eu quero fazer uma oração por você. E se você puder, colocar-se na presença de Deus agora. Me lembro quando eu compus esta música, que é uma das músicas que cantamos em todas as oblações, né? Que fala de que o coração do Senhor é o nosso descanso, né? E só nele nossa alma encontra descanso. Junto ao coração, junto ao coração, junto
Jesus, descansará meu coração. Que essa graça alcance este filho, esta filha, que nesta hora se une a nós, Senhor, por meio desta transmissão, desta gravação. Querido coração de Jesus, eu sei que o teu convite chegou a tantas pessoas e se repete há tanto tempo. Mas hoje chegou de um jeito diferente para este irmão, para esta irmã. Peço, ó Pai, em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, que o teu Espírito Santo cele com a tua graça este momento, para que esta alma que escuta estas palavras agora consiga perceber que este é o momento da graça. Esta é a hora que o Senhor reservou para este filho, para esta filha. É a grande oportunidade, é aquilo que faltava. É a peça do quebra-cabeças da vida que faltava para o entendimento de tantas coisas vividas até hoje. Devotar-se ao teu coração é aquilo que falta. E que hoje, Senhor, por meio desta transmissão, este coração, esta vida, se decida radicalmente por ti e aconteça uma grande transformação. Peço, Senhor, acolha pela voz do Roberto e da Yumi a nossa consagração ao teu sacratíssimo coração neste dia, nesta festa a ti dedicada. Nessa consagração, você que nos acompanha também possa fazer junto. Você que já fez essa consagração, faz essa consagração, que você possa renovar conosco neste momento tão especial. Você que não teve ainda essa experiência, que você possa, então, estar convidado a fazer conosco, a experienciar, né, a ter essa experiência tão linda, que é da consagração. Eu, Roberto, eu, Yumi, vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, as minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. Esta minha vontade irrevogável, ser todo vosso, e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida e meu amparo seguro na hora da morte. Sê, ó Sagrado, ó Coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito em vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui em mim tudo o que possa vos desagradar ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente
impresso em meu coração, que jamais possa eu vos esquecer, nem me separar de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém. Amém. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva! Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Delta. Foi uma alegria muito grande esse dia de solenidade festejar junto com o Senhor, o nosso Pai espiritual, nosso amigo. Para mim também, uma alegria. E parabéns pela iniciativa. Que Deus faça frutificar, tá bem? Amém. Até a próxima, Até a próxima, Padre. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês que rezaram conosco essa novena, celebraram conosco essa festa tão especial da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É saber que hoje, em especial, Jesus, ele se alegra, ele é feliz pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua fidelidade. E saber que ele tem essas promessas para derramar na sua vida e na vida daqueles que você ama. Então, muito obrigado e até a próxima. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Muito obrigada, irmãos, e contamos com vocês até a próxima. E olha, nós pedimos que vocês possam se inscrever no nosso canal Família Católica no Japão. Pedimos que compartilhe esse vídeo. Com certeza, muitos corações ficarão felizes. Amém. E deixe o seu like. Amém? Até a próxima. Até a próxima.